Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria, a grande alegria de, com esta celebração, iniciarmos as festividades do Natal. Como diz o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 10: eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados com este mistério, que nós não nos maravilhamos, isto é, num dado período da história, na plenitude dos tempos, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, numa cidadezinha pequenina, a cidade de Belém, Deus se fez homem para a nossa salvação. O nosso Salvador veio a nós, e é por isso que nós podemos desejar uns aos outros Feliz Natal. E é por isso que nós somos chamados hoje a nos alegrar, independentemente do nosso estado de espírito, mesmo que estejamos passando por alguma dificuldade, mesmo que haja doença na nossa vida ou dos nossos familiares, mesmo que estejamos enterrados em dívidas, em problemas financeiros, mesmo assim, nós sabemos que se tivermos fé em Deus, se tivermos fé neste Deus que veio nos salvar, não num Deus qualquer, porque não existe, só existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós tivermos fé neste Deus que Jesus veio nos anunciar, o final da nossa vida será sempre feliz. Nós podemos dizer que no final terá sempre um final feliz. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Salvador nos visitou. E por mais que tenhamos que passar por dificuldades nesta vida, um céu maravilhoso nos espera. Ele veio, aquele menininho que nós podemos ver aqui na manjedoura, que nós podemos contemplar lá no presépio, aquele menininho veio chorar as nossas lágrimas, assumiu o nosso choro, para que nós pudéssemos assumir a alegria da sua divindade. Ele veio assumir a nossa tristeza, para que nós pudéssemos assumir a sua alegria. Ele veio se fazer um de nós, para que nós pudéssemos ser feitos, para que nós pudéssemos ser transformados nele. E é por isso então, que a primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 9 de Isaías, ela é tão propícia, tão adequada para esta noite santa. Diz assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Então a primeira pergunta, e eu acredito que a resposta seja óbvia, a primeira pergunta é: quem é esta grande luz vista, apresentada aqui na primeira leitura? É Jesus. Esta profecia falava a respeito de Jesus. Ele é a luz que ilumina todo mundo. Ele é o sol que veio nos visitar. Pois bem, só que existe uma outra realidade neste versículo 1 do capítulo 9 de Isaías, que às vezes nos passa despercebido. Para o povo que andava na escuridão, viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Então nós já pegamos, a luz é Jesus, está correto, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Salvador, Ele é a luz que brilha nas trevas. Mas tem um outro ponto aqui: para o povo que andava nas sombras da morte, nós somos este povo, isto é, nós caminhávamos, meus santos, para a perdição eterna. Antes de Jesus se fazer homem, não existia um céu para nós,
porque não existia uma escada da terra para o céu. Jesus é esta escada que dá acesso aos da terra para que possamos chegar ao céu, já que ele do céu veio à terra. Então, o povo que andava na escuridão e os que habitavam nas sombras da morte somos nós. Santo Agostinho, um bispo do século V, ele, refletindo numa homilia a respeito deste mistério, ele diz: estarias morto para sempre se ele não tivesse nascido no tempo. Se Deus não tivesse vindo no tempo, se a segunda pessoa da Santíssima Trindade não tivesse vindo a nós, nós estávamos, como diz aqui a palavra dele, nós estaríamos mortos para sempre. Depois que terminassem os nossos 60, 70, 80, 90 anos, com algumas alegrias xoxinhas, nós iríamos morrer e acabar na perdição eterna, porque não existiria um céu para nós. Nós seríamos destinados eternamente para a eterna perdição. Mas continua então Santo Agostinho: jamais te libertarias da carne do pecado se ele não tivesse assumido uma carne semelhante à do pecado. Nós estaríamos para sempre amarrados, enjaulados, algemados aos nossos pecados e às nossas desgraças, se ele não tivesse vindo num corpo semelhante ao nosso para nos salvar dos nossos pecados, assumindo as nossas desgraças e concedendo-nos a sua graça. É o que os teólogos latinos chamam de admirável troca, admirabile commercium. Isto é, ele fez uma troca admirável. Ele pegou o pior que existe em nós para ele e deu o melhor, deu-se a si mesmo para nós. Ele tomou as nossas fragilidades e os nossos pecados, levando-os sobre si, e nos concedeu a sua divindade, e nos concedeu a felicidade eterna. É por isso, meus santos, que nós podemos e devemos dizer Feliz Natal, independentemente do nosso estado de espírito. Mesmo que você diga: padre, mas eu estou sozinho. Minha santinha, você pode estar se sentindo sozinha, mas você não está sozinha, porque ele veio ao mundo exatamente para isso, para que nós não fôssemos mais sozinhos. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus conosco, ele é Deus por nós, ele é Deus em nós. Ele é Deus para a nossa salvação. E aqui, meus santos, nós temos que dar um passo além dos nossos afetos e dizer: Senhor, eu creio mais em Ti do que em mim, porque talvez em você a sua fraqueza grite solidão, tristeza, vazio, e você diz: eu creio mais em Deus, que diz que Ele é comigo, que Ele é por mim, que Ele está em mim. Se você, meu santinho, é um batizado, Deus mora em você. E se você se preparou durante o tempo do Natal, durante o tempo do Advento, para se confessar, e está aqui em estado de graça, Deus está em você como amigo. Deus está em você, por você, para a sua salvação. Então, dê um passo na fé e diga: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu não creio nos meus afetos, nos meus sentimentos. Eu tenho motivo para ser feliz, porque eu sei que no final a alegria me está reservada, porque o Senhor veio redimir toda a minha tristeza, assumiu toda a minha tristeza para a minha redenção. Continua Santo Agostinho: estarias condenado a uma eterna miséria. Nós não refletimos sobre isso. É tanto que
Muitos de nós, eu espero que, uma vez advertido, isso aqui na nossa assembleia não aconteça, mas muitos irão à missa e não irão em nenhum momento manifestar uma gratidão a nosso Senhor por Ele ter vindo. Muitos não dirão: obrigado, Jesus, o Senhor veio me salvar, e eu sei, ou melhor, eu tenho uma turva ideia do quanto te custou me ter salvado, do quanto te custou vir a mim. Isto é, aquela humilhação que começou ali na manjedoura é apenas início da expressão que se manifestará plenamente na cruz. O menino deitado na manjedoura futuramente será deitado e pregado numa cruz. O quanto custou a Ele nos ter amado, e Ele nos amou e nos amou até o fim. Então, meus santos, nós precisamos refletir sobre isso. Isto é, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, o que é que me esperava? A eterna miséria, a eterna condenação. Mas Ele, cheio de misericórdia, Ele veio para me salvar, para me conceder a sua divindade, a sua alegria, aquilo que de melhor Ele tinha, isto é, Ele mesmo. Na oração sobre as oferendas, sobre as oblatas, nós iremos ouvir, quando o padre receber o pão e o vinho que serão consagrados, ele vai rezar assim: acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os seus dons, assim como aconteceu no mistério da encarnação, que Deus trocou conosco a sua divindade pela nossa humanidade. No altar esse mistério também acontecerá, porque nós ofereceremos a Ele pão e vinho, e Ele nos dará corpo, sangue, alma e divindade. Acolhei, ó Deus, a oferenda desta festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. É esse mistério aqui que nós estamos celebrando e que nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que nós digamos: eu creio, Senhor, e eu te agradeço pela tua visita, e eu te agradeço porque tu te fizeste menino, e eu peço, por favor, que ninguém hoje vá embora dessa igreja sem vir aqui à manjedoura, ou passar ali no presépio, e olhar para esta imagem e lembrar desta verdade de fé: Jesus se fez menino, se fez frágil, se fez pequeno para a minha salvação. Daqui a pouco nós iremos rezar o credo, e na hora que nós pronunciarmos "e se fez carne", nós iremos nos ajoelhar. Quando nós professarmos a nossa fé na encarnação de nosso Senhor, nós iremos meditar esse mistério de joelhos. E eu convido que, quando nós estivermos de joelhos, não estejamos apenas ali esperando a hora de nós nos pormos de pé, mas de joelhos agradeçamos: obrigado, Senhor, o Senhor se fez homem para que eu seja feito Deus. Isso mesmo, é uma realidade que às vezes nós não estamos muito acostumados. Nós falamos mais que nós seremos salvos, está correto, mas nós seremos salvos sendo feitos Deus, porque Deus se faz homem para o que o homem seja feito Deus, por graça imerecida. Ele assume o que é nosso, para que nós nos tornemos herdeiros do Pai nele, para que nós assumamos o que é dele. E nós precisamos, meus santos, pedir a Deus: Senhor, abri os meus olhos para que eu compreenda esta realidade de fé. Abri os meus olhos para que do meu coração brote alegria, gratidão, uma alegria e uma gratidão maiores do que talvez as dificuldades pelas quais você esteja passando. Uma alegria e uma gratidão tão grande que faça você disposto a perder tudo
menos esta fé. Nós precisamos, meus santos, em cada Natal, ou melhor, em cada celebração, em cada Natal, em cada Páscoa, em cada Pentecostes, mas em cada celebração da Santa Eucaristia, pedir a Jesus que nós recebemos por meio da palavra proclamada e por meio do seu corpo e sangue recebidos no sacramento, pedir a Ele que nos conceda esta fé profunda, que nos faça compreender que Ele é mais precioso do que a nossa vida. Meus irmãos, isso não pode ser uma frase de impacto. Jesus é mais precioso, Ele que veio para me salvar, que veio para me trazer as suas riquezas, eu não posso perdê-lo. Ele que veio e que veio para mim, eu que estava nos meus pecados, eu que estava condenado à morte, eu que caminhava para a condenação eterna, Ele veio para me salvar e para me dar a sua eterna felicidade. Eu não posso perdê-lo. Ele que me amou, e me amou fazendo-se pequeno. Eu já falei aqui algumas vezes. Imagine você, uma pessoa humana, um ser racional, dizem, né, que nós somos racionais. Pois bem, você, uma pessoa humana, um animal racional, imagine se você fosse feito uma barata. Imagine, a barata, ela é asquerosa, né? A barata, ela é repugnante. Imagine que humilhação de um homem, uma mulher, que se transforma numa barata. Pois bem, a humilhação de Deus, que se faz homem, é infinitamente maior do que a humilhação de um homem, se ele fosse feito uma barata. Por quê? Porque a distância entre um homem e uma barata é uma distância criatural. Eu estou falando de uma criatura racional que se tornará uma criatura irracional, um inseto. Mas a distância entre Deus e o homem é uma distância abissal, porque eu estou falando do Deus eterno para uma criatura, do Criador para a criatura, de Deus para o homem, do eterno para o temporal, do todo-poderoso para a fragilidade. Então é uma distância da qual nós não temos consciência, e nós não nos admiramos em contemplar o menino deitado na manjedoura, deitado num coxo para a nossa salvação. Então que hoje, do nosso coração brote essa gratidão, do nosso coração brote esta súplica: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu sei que Tu és precioso, mas eu preciso crer mais profundamente na Tua preciosidade, de modo que eu esteja disposto a perder tudo, mas não perder-te, a perder até mesmo a minha vida, mas não perder a minha fé. Quem não tem fé não compreende isso, que um católico verdadeiro, ele prefere a morte a renegar a sua fé. Que um católico verdadeiro, ele prefere que a sua cabeça seja separada do seu corpo, do que a fé lhe seja tirada do seu coração. Um católico de verdade que tem fé, os santos sabem muito bem, os santos estavam dispostos a entregar a sua vida, a perder tudo, mas não perder Jesus. Não é isso o que Santa Teresa d'Ávila diz, ela que tinha tanta devoção ao menino Jesus? Você vai dizer: padre, mas não é Santa Teresinha? Também, mas Santa Teresa também tinha muita devoção ao menino Jesus. Ela vai dizer que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus uma fé assim, porque nós estamos nos encaminhando, o mundo tem se tornado cada vez mais avesso, contrário a Cristo. Mais uma vez, aquilo que tristemente nós ouvimos no Evangelho de hoje, que diz aqui no versículo 6,
que diz, versículo 7, que não havia lugar para ele na hospedaria dos homens. Isto é, quando o Filho de Deus, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando Deus veio nos salvar, os homens fecharam as portas de suas casas para não acolhê-lo. E infelizmente, uma realidade não muito diferente disso continua a acontecer. Ainda hoje, as pessoas fecham as portas para Jesus, inclusive pessoas na igreja. Mas como assim, padre? Pessoas na igreja fecham as portas para Jesus, porque embora elas professem com a boca, elas não estão dispostas a professar com a vida. Embora elas se digam abertas a Jesus, mas é a um Jesus à sua imagem e semelhança, isto é, um ídolo criado por muitos cristãos. Então eles criam um ídolo a quem eles dão o nome de Jesus, e este ídolo a quem eles dão o nome de Jesus pede deles aquilo e tão somente aquilo que eles querem dar. Então é um Jesus light, é um Jesus liquefeito, é um Jesus aguado, é um Jesus paz e amor. Não é o Jesus verdadeiro que veio nos salvar e que a igreja prega há mais de 2000 anos. Meus irmãos, o mundo tem criado cristos de acordo com a moda, com as modas dos tempos, e nós precisamos nos agarrar ao único Cristo que nos foi apresentado na única igreja por Ele fundada. Só existe uma igreja fundada por Cristo, e só existe um Cristo que está sendo pregado por esta igreja há 2000 anos. Se um sacerdote sobe ao púlpito e começa a pregar um Cristo diferente que foi pregado a São Bernardo de Claraval, um Cristo diferente que foi pregado a Santo Agostinho de Hipona, um Cristo que foi pregado a São Justino Mártir, se for um Cristo diferente deste que no decorrer dos séculos foi pregado, este Cristo é um ídolo. E saibam, meus santos, que infelizmente, mesmo dentro da igreja, cristos tão diferentes do único Cristo verdadeiro têm sido pregado em tantos púlpitos por aí. Então peçamos a Deus que nos conceda esta fé católica verdadeira, a qual nós devemos nos agarrar e por nada comerciar, por nada trocar. Nós ouvimos aqui no versículo 11, que diz: hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Ora, a nossa fé nos ensina que o único que pode nos salvar é nosso Senhor Jesus Cristo, que só existe um nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos: Jesus Cristo. Ora, e como é então que um cristão pode dizer que todas as religiões são boas, que todas as religiões salvam, se a palavra de Deus, se a fé de mais de 2000 anos nos ensina que só existe um nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos, que o nosso Salvador, que o único Salvador nasceu na cidade de Belém, Ele, o Filho de Deus, Deus feito homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então esta fé, nós precisamos, por fidelidade ao Evangelho, proclamá-la, e por fidelidade ao Evangelho, nós devemos defendê-la, mesmo que nós comecemos a ouvir discursos diferentes, que são pregados, e que vêm contrariamente a esta fé, que nos foi confiada há mais de 2000 anos. Meus irmãos, nós já estamos ouvindo, e começamos a ver que as mudanças no mundo têm se tornado cada vez mais velozes, e sem querer
assustar vocês, mas querer prepará-los para as dificuldades que se aproximam. Não tenham dúvidas, meus santos, de que este ano de 2022 vai exigir de todos nós uma postura firme, clara e forte pela nossa fé. Quem não tiver disposto a sofrer pela sua fé, quem não estiver disposto a dizer: eu creio que Jesus Cristo é o meu único Salvador, eu creio que Jesus Cristo fundou uma única igreja, eu creio que aquilo que foi pregado pelos apóstolos, por Jesus Cristo e pelos apóstolos e pelos primeiros bispos no decorrer da história, continua sendo verdade, que não é porque aquilo era antigamente verdade que hoje deixou de ser, porque se era verdade ontem, será verdade hoje e amanhã. Isto aqui é um microfone, e se Deus nos der ainda 2000 anos de existência, daqui a 2000 anos será um microfone, talvez bem antiquado, mas ele continuará sendo um microfone. Isto aqui é uma mão, e será sempre uma mão, mesmo que todos chamem de pé. Mesmo que todos digam que isso é um pé, nós sabemos que, contrariamente ao que todos estão dizendo, isso é uma mão. O que é que está acontecendo? Cada vez mais, um número maior de pessoas no mundo, e infelizmente até mesmo dentro da igreja, começam a desdizer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que confiou aos apóstolos e que os apóstolos transmitiram aos bispos no mundo inteiro, durante toda a história da salvação. Meus irmãos, a nossa adesão a Cristo, quando eu falo isso, eu quero expressar que ela não pode ser apenas sentimental. Nós não iremos sair daqui então: eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu aceito Jesus. Ok, você ama Jesus? Você aceita Jesus? Você acolhe Jesus? Então, como diz a segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo a Tito, pois bem, ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Para você então não ter as portas do seu coração fechadas a Jesus, você precisa então abraçar Jesus com tudo aquilo que Ele representa, abraçar Jesus com tudo aquilo que Ele nos traz, porque nós iremos meditar esse mistério em outras celebrações. Alguns fecharam as portas, outros mandaram até matar os meninos nascidos quando souberam que o rei tinha nascido na cidade de Davi, em Belém. Isto é, meus santos, este menino, quem gostava disso repetir, a quem eu ouvi muitas vezes isso repetir, era na época Padre Henrique e Dom Henrique. Ele gostava de dizer: esse menino não é de brincadeira. Isto é, ele vem e nós precisamos diante dele tomar posição. Nós precisamos nos decidir a estar com ele ou contra ele, a aceitá-lo com tudo aquilo que ele traz e com tudo aquilo que ele significa, ou rejeitá-lo para aceitar a lógica do mundo e as modas dos homens. Que Deus, meus santos, que Deus que quer a nossa salvação, nos conceda esta graça que nós iremos pedir. Que hoje, diante da manjedoura, diante do presépio, com Jesus Cristo sacramentado no seu coração, que você peça a Jesus esta graça de uma fé verdadeira. Mas você já pode começar a pedir agora: Jesus, eu quero ter uma fé verdadeira e que eu não esteja disposto a negociar a minha fé por nada. Que nós sejamos, neste sentido, radicais. Isto é, eu creio em Jesus, a minha fé é católica e a minha fé é de 2000 anos. A minha fé não é uma fé adaptada aos tempos modernos.
A minha fé não é uma fé atualizada aos gostos dos homens. A minha fé é a mesma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu creio da mesma maneira que cria Santa Teresa d'Ávila, São João Bosco, São Padre Pio, São João Maria Vianney. Eu creio da mesma maneira que cria Santo Ambrósio, que cria Santo Agostinho de Hipona. A minha fé é a mesma de São Jerônimo. Então percebe como é bonito ser católico, mas ao mesmo tempo como é comprometedor. Não queiramos, meus santos, para adaptar ao nosso egoísmo, à nossa mediocridade, não queiramos uma fé diferente de todos os santos que nos precederam. Para isso, sob a intercessão deles, os nossos amigos do céu, peçamos que eles intercedam por nós, para que a nossa fé seja firme, forte. Peçamos que eles intercedam por nós, para que nós creiamos de verdade em Jesus, que nós queiramos crer de verdade em Jesus. E eu não tenho dúvida, meus santos, e termino, eu não tenho dúvida, se esses forem os sentimentos nos nossos corações, nós poderemos dizer hoje uns aos outros, Feliz Natal. Nós poderemos cantar daqui a pouco, como iremos cantar, Noite Feliz. Noite feliz, não porque necessariamente tudo esteja bem legal, mas porque nós sabemos que no final tudo será muito feliz. Nós poderemos abraçar uns aos outros, nós poderemos fazer a nossa ceia em casa, porque nós sabemos que uma grande felicidade está reservada para nós, porque o Filho de Deus se fez homem, nasceu entre nós para a nossa salvação. Que nós hoje, meus santos, supliquemos a Deus que nos conceda esta fé, esta grande fé aos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós iremos agora ficar de pé, que nós iremos rezar o credo niceno-constantino-politano, aquele credo grande, e no momento em que nós professarmos a fé na encarnação do Verbo, nós iremos ficar de joelhos e, dentre outras súplicas, nós iremos agradecer a Jesus por Ele ter se feito homem para a nossa salvação.